Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula referente à disciplina cálculo numérico, e aqui eu vou estar apresentando um teorema que mostra a convergência do método de Newton, certo? O que acontece? A gente viu na videoaula passada, né, esse método, e eu falei que ele era de certa forma um dos métodos mais rápidos. A gente vai perceber que essa convergência aqui, na verdade, é uma convergência quadrática, você vai ver isso em muitos livros, certo? E aí a gente vai estar apresentando agora as ferramentas que diz por que aquela sequência lá, qual é a sequência? Essa aqui, xn mais 1 igual a xn menos f de xn sobre f' de xn. Segundo, claro, essas hipóteses agora, por que ela vai convergir? Certo? Por que ela vai para a solução? Vai para P, tal que f de P igual a zero. Certo? Então, o que acontece? Vamos ler aqui o teorema. Então, seja f uma função duas vezes diferenciável em AB, no aberto, tal que o produto dos extremos, da f nos extremos de menor que zero, ou seja, tem um zero ali, ou f' menor que zero, ou f duas linhas de x maior que zero, neste intervalo, claro, em AB, ou f duas linhas menor que zero, ou f duas linhas maior que zero nesse intervalo. Quer dizer o seguinte, que vai ocorrer uma dessas duas condições. No meu caso aqui da demonstração, eu posso estar dizendo, por exemplo, que eu vou escolher ser essa e essa. Ah, professor, é possível você escolher? Quer dizer, ela não vai poder mudar? Não, é o seguinte. Funciona mais ou menos assim. Aqui eu tenho o gráfico da minha função, ele pode dar umas entortadas, descer, né? O que eu faço? Eu vou escolher um certo intervalo, AB, de modo que tanto a inclinação seja positiva, a primeira derivada seja positiva, como a concavidade também esteja voltada sempre no mesmo sentido. Isso é sempre possível conseguir uma função que não seja muito caótica, que é o caso que a maioria que a gente trabalha. Sei lá, talvez tenha uma função que, aqui por exemplo, se eu pegar uma função onde o zero dela é uma inflexão, onde o zero dela é um mínimo, aí complica um pouco, certo? Então vamos excluir esses casos, tá certo? Pode até ser que o método de Newton convirja nesses casos, mas vamos excluí-los, tá certo? Então, pega isso. Então, o método de Newton, segundo essas três condições aqui, mais a continuidade da derivada segunda, então o método de Newton converge para a única solução partindo de x0 em AB. Então, P em AB, x0 também nesse intervalo AB. Quais são os passos, então, dessa demonstração? Eu pesquisei em vários locais essa demonstração, e em dois deles eu achei uma mesma demonstração, ou pelo menos muito semelhante. Então, eu vou estar apresentando ela aqui. Certo? Não é uma demonstração muito simplesinha, certo? Assim como foi, por exemplo, a dedução do método, ela é um pouquinho mais complexa, mas vamos prestar atenção aqui que a gente entende direitinho. Então, a primeira coisa que eu vou ressaltar é o seguinte: seja P pertencente a AB, tal que f de P é zero. Então, P, recolocando de novo, o que significa ele ser a solução desta equação f? Significa que f de P é zero. Uma coisa que eu tenho sobre ele, temos, por hipótese, digamos que a minha hipótese é dizer que f' é maior que zero e f duas linhas maior que zero para todo x pertencente a B, certo? Então, por hipótese, f' de P é diferente de zero. Já que a função, eu escolhi esse caso, então já que ela não muda de sinal, a derivada nunca para nenhum x em AB, então ela não pode mudar para P que está em AB. Isso aí é uma coisa meio óbvia, mas eu estou escrevendo. Eu vou definir agora o seguinte, definimos a função g de x igual a x menos f de x sobre f' de x. É a própria função do ponto fixo. Tá certo? Do ponto fixo não, do método de Newton. Só que ao invés de eu olhar ela como sequência, estou olhando ela como função. Então, vamos lá. Eu vou pegar essa função g e vou expandir ela em série de Taylor de ordem 2 em torno de x igual a p. Então, expandindo g em série de Taylor de ordem
2 em torno de x igual a p, temos. A gente tem o seguinte, ó, g de x vai ser igual a g de p mais x menos p, g' de p, mais x menos p ao quadrado, g2' de p, sobre 2 fatorial, né? Mais x menos p ao cubo, sobre 3 fatorial, g 3 linhas de um certo que se, eu não sei se esse que se eu não me engano, depende de p ou de x, mas eu não vou colocar aí, fiquei numa dúvidazinha agora, mas assim, é um que se com que se entre x e p. Mas eu sei que ele fica entre x e p. O que acontece aqui é o seguinte, ó. Vamos observar algumas coisas, né? Observe que se eu pegar aqui a função g e aplicar p a ela, o que eu obtenho? Eu obtenho p menos f de p sobre f' de p. Isso aqui tem que dar quanto? P. Por quê? Porque essa parte aqui dá zero, porque ela é raiz, por isso que eu ressaltei aqui, né? Eu quis escrever aqui porque para ficar mais explícito, né? Então, g de p dá p, ou seja, p é um ponto fixo dessa função g. De fato, se eu caio numa raiz lá no método ponto fixo, eu, por exemplo, estou aplicando ele e aplico num ponto x, que já é a raiz da equação, eu não saio mais dele, certo? Então, beleza. Então, p é um ponto fixo da função g. É uma curiosidade bem interessante. Na verdade, é uma clara relação entre o método de Newton e o método do ponto fixo. Aí agora eu vou calcular a derivada de g. Se eu pegar aqui, ó, g' de x vai ser quem? A derivada daquilo ali vai ser 1, que é a derivada de x, menos. Aí eu vou usar a regra do quociente. f' de x vezes a derivada lá de cima, que é f' de x, menos a de baixo, ou a de cima, vezes a derivada da de baixo, que é a derivada de f' é f duas linhas, sobre f' de x ao quadrado. Eu não sei se você percebe, mas isso aqui dá f' ao quadrado e isso é f' ao quadrado. Então isso sobre isso vai dar 1. Certo? Eu vou poder cortar esse pedaço com esse, vai dar 1. Ainda vai ficar, né, gente? Essa parte aqui ainda fica sobre essa. Eu estou fazendo um corte aqui, eu não gosto nem muito desse tipo de corte, né? Mas você vai entender com a resposta final minha. Então isso aqui vai dar 1. Certo? Então vai ficar assim. 1 menos 1 mais, por que mais? Menos com menos dá mais. F de x sobre f duas linhas de x sobre f' de x, isso ao quadrado. Então isso aqui vai o quê? Zerar. Ou seja, a g' de x, se você tiver dúvida, desenvolve na mão. Bota esse sobre esse, depois esse sobre esse, faz jogo de sinal, faz tudo, você vai ver que vai dar isso aqui, ó. F de x, f duas linhas de x sobre f' de x ao quadrado. Daqui eu retiro que g' de p dá o quê? Por causa desse cara aqui, ó, vai dar f de p vezes f duas linhas de p sobre f' de p ao quadrado. Esse cara que fez zero está bem definido, mas esse aqui deu zero. Então, a g' de p dá zero. Se eu pegar essa equação aqui de cima, ó, que eu vou chamar ela de 1, eu posso reescrever ela usando essas duas coisas aqui, ó. O fato de g de p dar p e o fato de g' de p dar zero. Tá certo? Então, podemos reescrever como segue. Certo? Então, eu vou pegar um agora e reescrever. Então, g de p passou a ser p, então eu tenho aqui g de x igual a p mais. Esta parte que foi anulada por causa desse cara, eu já pulo para cá. X menos p ao quadrado sobre 2 fatorial mais x menos p ao cubo sobre 3 fatorial g. Ah, faltou o g duas linhas aqui, a gente já engolindo aqui um termo. Vê se eu não engoli nenhum desses não. Aí aqui é o mesmo que se, né? Tá aí. Então, eu reescrevi 1 naquela fórmula ali, o quê? Botando p no lugar de g de p
e botando 0 no termo que tem g' de P. Tá certo? Aí eu vou repassar isso para a sequência, ó. De xn's, né, de botar assim, xn's, né, não sei nem como é que eu escrevo isso, né, em termos de xn, temos xn mais 1 igual a g de xn, que é igual a p mais xn menos p ao quadrado sobre 2 fatorial g, duas linhas de p, mais xn menos p ao cubo sobre 3 fatorial g desse si aqui. Onde esse si está entre xn e p, certo? Mesma coisa, que si está entre x e p. O que acontece é o seguinte. Eu posso, como xn está suficientemente próximo de P, a série de Taylor ela tem uma garantia, que é o seguinte: esse cara aqui, ele pode ser desprezível. Ah, professor, mas ele não está, estou olhando aqui, ele não está tomando, tá bom. Chuta um x0 inicial bem perto, de modo que quando a sequência caminhar, esse cara aqui vai ficar pequeno. Então, você vai ver ao final da demonstração, eu vou voltar aqui e vou apontar por que esse cara pode ser desprezado. A gente vai usar fortemente esse fato, tá certo? Então, se eu desprezar esse cara aqui, eu vou ter o seguinte, ó, xn mais 1 é aproximadamente p mais xn menos p ao quadrado sobre 2 fatorial g, duas linhas de p. Eu desprezei, mas eu também não disse que tem uma igualdade. Então, ó, eu peguei esse cara, igualei ao restante lá, e descartei esse cara, mas ó, não tem uma igualdade, agora eu só tenho uma aproximação. Então, eu vou passar o p para cá, então xn mais 1 menos p. Isso é aproximadamente igual a esse cara aqui, ó. Eu vou chamar aqui um certo m, aí eu vou explicar quem é esse m. Esse m aqui é g, duas linhas de p, sobre 2 fatorial, tá certo? Eu vou chamar ele de m aqui para facilitar a minha vida, para não ficar muito carregada a anotação. Aí eu vou apagar o lado de cá, pega bem aí o que foi feito, se você tiver dúvida, a vantagem dessa videoaula é isso, né? Você volta aí o vídeo. Então vamos continuar aí. Então eu passei o p para o lado de cá, né? Esse termo aqui meio que eu ignorei na igualdade, né? Então eu já fiz esse cara igual a esse, né? Já descartando esse p. O que acontece, ó, gente? Eu tenho isso aqui. Se eu multiplicar os dois lados por esse m, eu não altero nada. Então eu vou ter aqui, ó, m. Até porque minha... Não, deixa pra lá. Eu ia falar uma besteira aqui. Pronto, então isso aí não tem nada demais. Multipliquei esse lado por m, multipliquei esse de novo por m, fica ele ao quadrado. Essa coisa aqui dentro, ó, eu vou escrever assim, ó, abrir o parêntese e jogar o quadrado para fora. Sabe o que é legal? Da mesma forma que este cara aqui, ó, é aproximadamente este, eu posso também supor, depois você vai ver no final de tudo, quando eu chegar em x0, que se eu diminuir o índice em um ponto aqui, ó, aqui cair para n e aqui para n menos 1, eu também tenho a mesma igualdade. Então, ó, igualdade não, né? A mesma aproximação. Então, isso aqui é aproximadamente o quê? Esse m continua, e essa parte aqui, aparece um m, ele caminha mais um pouco. Aí aqui vai dar ao quadrado, aqui ao quadrado, então eu posso passar aqui fora como m, xn menos 1, menos p, a quarta. E da mesma forma, ó, eu vou pegar aqui dentro de novo e vou aplicar nessa parte aqui o mesmo raciocínio indutivo que eu estou fazendo aqui, que é m, aí aparece um m aqui, só que esse cara aqui, ó, é xn menos 2 menos p ao quadrado, a quarta. Aqui vai dar 2, vai dar ao quadrado, em vez de m aqui 2, então eu posso passar esse cara como m, xn menos 1 menos p a oitava. Então, no final das contas, você vai ver que esta coisa aqui
é equivalente a m x0 menos p elevado a 2n. Agora aqui é o seguinte, 2 ao quadrado 4, acho que é mais 1 aqui. Tá certo? Onde é que eu quero chegar com isso? Onde é que eu quero chegar com isso? É que se eu tomar para n, olha, para x0 menos p em módulo maior que, digamos assim, que esse m aqui, em módulo, vamos pegar assim, maior do que esse m, eu vou ter uma coisa interessante. Esse cara aqui de dentro, ó, isso aqui, que é assim, ó, m, então eu vou aplicar um módulo nesses dois caras, então esse módulo aqui, ó, então, o módulo de m xn mais 1 menos p, que é aproximadamente o módulo de m x0 menos p elevado a 2n, 2 elevado a n, né? Mais 1. Se eu pegar não, aqui é maior que 1 sobre m, né? Olha bem. Então vamos pegar aqui menor que 1 sobre m. Então quando eu multiplicar os dois lados aqui por m, módulo, né? Só para fazer essa construção aqui, para não ficar muito... Assim, você aceitar de vez o negócio. Então eu multipliquei aqui dentro por m, vou multiplicar aqui também, aqui, claro, o módulo de m, né? Aqui é a mesma coisa, menor que m sobre módulo de m, que é 1. Então, assim, se eu tomar essa diferença aqui, de tal sorte que esse número aqui de dentro, é isso que eu quero, que ele fique menor que 1, o que eu vou ter? Eu vou ter uma sequência geométrica que o n está aumentando e eu tenho uma razão dela, o quê? Entre 0 e 1. Assim, o que eu tenho? Ó, se eu tomar aqui, para esse x0 suficientemente próximo, ou seja, para x0 menos p menor que isso. Ou seja, x0 eu posso escolher, x0 é dado por mim, ele é arbitrado por quem está fazendo o método. Então eu posso falar, olha, pegue ele tão pequeno que isso aqui vai ficar menor que o inverso desse cara. Por quê? Porque quando eu multiplicar esse cara aqui, eu consigo essa desigualdade. Então isso aqui, ó, em módulo, o que eu estou querendo dizer é exatamente, isso aqui é menor que um certo, digamos, um certo k elevado a 2n mais 1, com esse k menor que 1. Tá certo? Então, observe que esse limite aqui, ó, isso aqui é uma constante, que é g duas linhas de p sobre 2, né? Então, observe que o limite de n tendendo a infinito de m xn mais 1 menos p, isso aqui é o que? É menor que o limite de k elevado a 2n, 2 elevado a n mais 1, né? Com n tendendo ao infinito. Logo daqui, o que eu tiro? Que isso aqui, o limite disso aqui é o quê? É menor que o limite de... É menor ou igual, né? Porque como é limite, você repassa com igual. Então esse limite aqui vai para o quê? Vai para 0. Porque esse aqui está indo para 0. Porque se eu pegar um k entre 0 e 1, esse carinha aqui, ó, quando eu elevar ele a uma potência qualquer, foi elevando, né, a 2, a 3, no caso aqui a 2, 4, 8, 16 e tal, ele vai ficando pequeno até que ele se aproxima de 0. Ou seja, m xn mais 1 menos p vai tender a 0. Como m é uma constante, se você voltar lá no cálculo 1, xn mais 1 menos p vai tender a 0. Certo? Por que m é constante? Porque m é esse cara aqui. Esse cara aqui é o g duas linhas de p, ou seja, g é uma função que não muda, p não muda, então ele é uma constante. Então, se você tem uma certa função, está indo para 0, e então ela multiplicada por uma constante também vai para 0. Na verdade, é um resultado até mais coisa que esse, né? Que é o limite de n tendendo a infinito de um certo... vamos pegar uma sequência aqui, yn, né? A, yn, isso é igual a limite
de n tendendo a infinito de yn. Então, é claro que se essa coisa aqui está indo para zero, essa aqui vai para zero e vice-versa. Certo? Claro, desde que A seja diferente de zero, porque senão não tem graça, né? Então, se a sequência yn está indo para zero, então A vezes yn também está indo para zero. E o contrário também é verdade. Se A vezes yn está indo para zero e A não é zero, então a yn também está indo para zero. Tá certo? Então, com isso aí eu provo que a sequência xn de fato converge para P. Porque se xn menos 1 menos P, se a sequência xn menos P está indo para zero, então a xn, ou seja, melhor, né? Na notação nossa, xn sequência está indo para P. Então aí está a prova da convergência do médio nível. Claro, onde é que tem uma forçada de barra aqui, gente? A forçada de barra, que aí eu vou até lhe dizer, eu só fiquei mais tranquilo quando eu vi isso em dois materiais diferentes. Que é o seguinte, ó. É usar esse passo aqui várias vezes, essa aproximação. Certo? Aí eu falei, rapaz, isso não está muito certo. Aí fui tentar ver derivada terceira da função g, estudar sinal, não vi muita coisa. Aí eu falei, não, vou procurar mais um pouco. Aí eu achei outro material. Eu falei, pô, você tem dois, tá? Assim, e não estavam muito parecendo um cópia do outro, né? Não estava parecendo, estava até com uma linguagem um pouquinho diferente. Aí eu vi esse mesmo procedimento usado duas vezes. Beleza. Então, aí é que tá. Chegando nessa relação aqui, você pega essa diferença aqui de modo que seja o menor que o inverso disso. Claro, que se isso é menor que o inverso disso, fazendo uma continha simples, você vê que essa parte aqui de dentro ela é menor que 1, certo? Ela é um certo K, né? Claro que esse K aqui, ó, é isso aqui, ó. É um certo K, ela fica limitada por um certo K, né? Que pode ser um pouquinho maior que isso, ou menor que isso, né? Você bota aqui um limite para isso, não precisa ser um valor limite, porque isso aqui é constante, né? x0 é constante, p é constante. Então, com isso aí você consegue mostrar, usando esses artifícios aí, que o método de Newton de fato converge. Não é uma prova muito simples, eu acho que demorou bastante, aí eu não sei nem quanto tempo tem, eu estou gravando, mas é o argumento, certo? Com a parte mais difícil é essa aqui. Então é isso aí, espero ter entendido. Muito obrigado e até a próxima.